Muito boa noite, aqui estamos nós para fazer a nossa jornada de oração e aqui estamos nós há muito tempo, só que me liguei agora, tive aqui na conversa com não sei quem, mas tive. Então, muito boa noite, bem-vindos à nossa jornada de oração, à 280ª jornada de oração. Acho que é isso mesmo, 280ª jornada de oração. Hoje é mesmo. Olá, filha. Nélia Capela. Boa noite. Tenho que estar a pentear, tenho que tirar o som da televisão. Deixa-me aqui, filha. Mais uma vez, muito boa noite. Tive que ir ali apagar a televisão, que eu estou na sala. Lilia Vitória, como está? Maria Coutinho, olá, boa noite. Diolinda Fabião, boa noite. Paulo Mendes, boa noite. Fátima Branco, boa noite. Anabela Menezes, boa noite. Susana Batista, espero que esteja tudo bem contigo e com os teus meninos, com o teu marido e com os teus pais. Alzira Santos, boa noite. Graziela Calado, então já está mais um bocadinho evoluída. João Batista, então a tua menina está melhorzinha? Já dorme melhor? José Almeida, boa noite. Helena Reis, boa noite. João Gabriel Bairradas, boa noite. Cláudia Figo. Ana Lopes, boa noite. Cindy Silva, boa noite. Então está tudo bem por aí, Cindy? José Almeida, boa noite. José Luís Santos, olá, olá. A todos bem-aja. Eu digo-te olá, olá. Maria Edith Ferreira, um beijinho. Maria Adelaide, boa noite. Cristina Ramos, boa noite. Carla Meio, boa noite. Rita Muniz, estás melhor? Parabéns aos sportinguistas. Porquê, Ana Lopes? Susana Duarte, boa noite. Teresa Neto, boa noite. António Luís, boa noite e um abraço enorme, grande. Ana Lopes. Está bem, Iris Ferreira. Neta Gil, ajudem aí, Iris Ferreira. Vá, Neta Gil, ajuda tu, depois eu ajudo a ti. Liliana Fonseca, Maria de Souza, Lourdes Tavares, ganharam. O Sporting é campeão. Olha, vê lá tu, que o Sporting... Quem é sportinguista? Quem é? Quem é por aí? Ai, olha que eu tenho frio e estou dentro da sala e tenho um lume aceso, isto até parece impossível, né? Quase estou para morrer. Angelina Barreiro, boa noite. Não ter nada e sentir-te mal, olha que não é grande coisa. Cinda Silva, sim, vai andando, Fernando, e por aí. Por aqui está mais ou menos, está frio. Ana Carvalho, muito boa noite. Ai, foguetes, Ana Lopes, olha, por aqui não há foguetes nenhuns. Eu não ouvi nenhum foguete a estourar. Olha que engraçado. Não se pode dormir com tantos foguetes. Boa noite, Estrefina Mora. Ai, oh Maria de Sousa, tu és a coisa da Nélia Capela. Ah, tá bem, ainda bem que disseste isso. Já, graças a Deus e a vossa gratidão. Então ainda bem, Graziela Calado. Já, a Graziela Calado já. Já está melhor, sei lá. Essas coisas assim. Prontos. E fogo de artifício aonde? Em Lisboa? Mas vocês estão a falar sério.
Não me digam que andam assim a festejar tanto sem máscara, sem nada, faço ideia, sem distanciamento social. Daqui a 14 dias está no hospital. Deolinda Gonçalves, como está? Boa noite. Estamos todos bem. Chico, você está a ver televisão? De certeza que está. Ele está. Ai, que horror. Boa noite. Ai, a Luísa não sabia que até aí os sportinguistas foram festejar. Mas ninguém veio dar um foguete a mim. Então, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos de saúde, todos bem. Vamos ajudar a ir e ajudem-se uns aos outros aí hoje. É o dia de ajuda. Então vamos nos ajudar uns aos outros. Mandar uma figurinha para cada um. E sejam bem-vindos ao nosso espaço. Margarida Batista e Santos Jorge. Ao nosso espaço de oração. E ao nosso espaço de reflexão. A Graziela calado, mas está a pensar que vem aí alguma tempestade ou quê? Olha, ó Maria de Sousa, mas Famalicão da Nazaré fica aonde? Não é na Nazaré. Eu às vezes faço cada pergunta, mas é verdade. Famalicão da Nazaré. Rui Carvalho. Boa noite, um grande abraço. Teresa Neto. Estás a dar o Santo Jorge. Famalicão da Nazaré fica ali ao pé da guia, não é? Calhando sou eu que penso assim. Então a todos. Marlene Cordeiro, olá. Ai, vem aí uma tempestade e não será pequena. Ai, Graziela, que ela depois tem que me fazer um telefonema a contar-me tudo que eu quero saber. Entre Nazaré e São Martinho do Porto. Ai, é? Ai, que giro. Agora estava a ver se me situava, mas Maria de Sousa não consegui situar-me. São Martinho do Porto fica ali, Nazaré fica mais à frente. Ah, e é ali no meio, está bem. Ah, tenho que ir aí a essa terra. Posso ir visitá-la, Maria de Sousa? Aí a essa terra? Ainda me dá um copinho de vinho tinto. Não, eu não quero um copinho de vinho tinto. Bebemos um chá. Um beijo também para a minha Carlota. Carlota, um beijinho. Ah, é perto de São Mar. Mas porquê é que se chama assim? Ai, tenho que ir aí. Maria de Sousa faz favor de me convidar a ir a Famalicão da Nazaré. Porque eu tenho aqui um Famalicão ao pé, mas não é da Nazaré. Deve ser aqui deste sítio. As terras, às vezes, os nomes repetem-se, é engraçado. E se depois nós compararmos a vida dessas terras, há muitas coisas que são iguais. E é por isso que eu às vezes pergunto: ai, tem os licores feitos logo por si, Maria de Sousa. Ai, tenho de ir aí. Tenho de ir aí. Quando tivermos mais sol, eu vou aí. Prontos. Mas mesmo assim não dispenso o chá. Ou um café. Fraterno para todos, Patrícia Gomes. E depois também, já com o licor, também um bolinho. Também serve bem, mas não pode ser assim um bolinho que me faça mal. Acho que onde há um bom pão de ló excelente. E há um bom pão de ló. Tem muitos ovos, para mim não dá. Então, mas eu como só um bocadinho também. Só para dizer que tive aí. E um peixe grelhado de peniche. Ainda fica ao pé de peniche isso? Ou de peniche vem o peixe? Deve ser de peniche que vem o peixe.
Pois vocês vão de reparar que há muitas terras que têm os nomes iguais. E quando nós vamos a verificar, a ver os nomes assim parecidos, muito iguais, as pessoas das mesmas terras também têm muitas coisas em comum desses nomes iguais. Ou seja, na maneira como se vive nessas terras e os costumes, têm realmente algo em comum, algo giro. Parece que saímos de uma terra, por exemplo, Famalicão da Nazaré, passamos para outro Famalicão e parece que a aldeia assim é composta assim pelas casas, assim pelas mesmas coisas, parece engraçado. Essa repetição de nomes, não é, e de cultura nessas aldeias é muito interessante porque muitas vezes é aí que se encontram familiares que não são familiares a nível terreno, mas são familiares a nível espiritual. É porque isso, que às vezes que eu pergunto onde fica isso, onde fica aquilo, porque eu conheço a outra terra, depois quero ir conhecer a outra para ver se vejo algumas pessoas que sejam familiares das outras pessoas, mas que não são familiares terrenas. Adoro fazer esse trabalho. Embora às vezes depois tenha que confirmar algumas coisas a nível terreno, não é? Mas acho graça, acho interessante. Então, já que nós hoje tivemos o Sporting a consagrar-se campeão, não é? Podemos falar só isso um bocadinho, não por o Sporting ou por o Benfica ou pelo Porto, mas a maneira como as pessoas são em relação aos clubes de futebol. Elas adoram os clubes de futebol, amam, e acho muito bem, e não sou nada contra isso. Se for preciso, também vou à festa, nem que seja um bocadinho de longe, mas não tem a ver com isso, tem a ver com a força enorme com que as pessoas se envolvem nesses clubes, uma força tão grande que às vezes até conseguem perder-se no meio dessa força e conseguem às vezes mostrar aquilo que não deveriam mostrar, que é aquilo que são. Muitas vezes as pessoas unem-se para esses festejos, mas depois aparecem outras que não sou muito a favor daqueles terem sido campeões ou dos outros terem ganho o jogo e começam a jogar à porrada. Começam a ser irresponsáveis, não respeitam as normas sociais. Portanto, aí, junto aí aos clubes, junto aos estádios, pelos caminhos até aos clubes uns dos outros, vê-se muita agressividade. E o clube, o desporto é uma coisa que deve ser, é desporto, não é? Devia ser para as pessoas terem um melhor entendimento, uma melhor capacidade de comunicar, um momento de alegria, de satisfação, terem uma maior compreensão, porque nós sabemos que em tudo há sempre um que ganha, um que perde. Na vida também é assim, há muitas pessoas que ganham e outras que perdem, e as que ganham esquecem-se que os perdem. Às vezes há uma prepotência e uma arrogância por parte depois daqueles que comandam os clubes, que lhes fica muito mal, porque uma coisa é eu ficar muito feliz por um clube ou por uma associação ou por qualquer coisa ganhar, e outra coisa é eu ser horrivelmente ordinário e não respeitar aquele que perdeu, porque se um ganhou, um teve que perder. Foi graças àquele que perdeu que o outro ganhou. Também vamos pôr aqui a questão de trabalho, da dedicação de cada um, não é? Há clubes que têm uma facilidade incrível, não é? O caso do que ganhou hoje, que nunca teve facilidade incrível, há 19 anos que não era campeão e calhando que quando voltar a ser campeão já eu não estou cá, já estou a fazer tijolo, não é? Se for 19 anos, não é? Não sei se isso é muito, não é? Então, o interessante, por exemplo, eu quando um clube começa a ser assim campeão todos os anos, perde-lhe a graça, porque num ano havia de ser um, no outro ano havia de ser outro, no outro, até ao fim da tabela, assim, muito chido. Então, eu acho graça é as pessoas depois saírem de casa e irem festejar e fazerem todas essas coisas. Acho muita graça, só não acho graça a falta de respeito, a violência que existe. Ainda hoje estava a fazer os tratamentos e sem querer olhei para a televisão e aí é que me apercebi que o Sporting ganhou e vi uma violência incrível, não estava nada à espera, fiquei muito desiludido.
também esse ajuntamento de pessoas, não é? Para festejar muitas vezes, ou até para discutir, esse mesmo grupo de pessoas não é capaz de fazer nada pelo seu próprio país e não são capazes. Olha, se as pessoas que se juntam para o futebol se juntassem também para as artes, se juntassem para a cultura em geral, já dariam muito mais valor do que o próprio governo. O governo não interessa, quem seja. Então, também se juntassem para baixar os impostos, para termos melhores condições sociais, para termos melhor postos de saúde, portanto, a saúde ser melhor, para não pagarmos tanto IVA, para não pagarmos tanta renda de casa, para não pagarmos tantos impostos que são impostos atrás de impostos. Ainda outro dia estava a ver um imposto que eu pago e que vocês pagam também. O imposto paga-se 3 vezes. Isso é inconstitucional e essas pessoas que se reúnem e que vão festejar o futebol haviam de se reunir e era ir e dizer não concordamos com isto, não queremos isto, tem de ser como nós queremos, porque neste momento tem que ser como nós queremos. Por exemplo, dei-me conta, e vocês já se deram conta há mais tempo, também é mais do que eu, não é? Eu tenho que ficar sempre um bocadinho fechado porque sou um eremita e sou um monge. Então, o que é que acontece? Repara-se que houve um aumento drástico na alimentação. Quem vai às compras já reparou, com certeza, com 100 euros, ano passado, há 2 anos, compravam muito mais coisas do que este ano. Ora, se houve uma pandemia, desde ano passado até agora, não há uma justificação para se aumentar os bens essenciais dessa forma. E, por exemplo, não vejo ninguém a lutar contra isso. Isso é que era agir também, porque isso também era um desporto de cidadania e das pessoas sentirem. Então, lutarem contra isso, lutarem contra. Uma vez que estivemos em pandemia, houve muitas pessoas que tiveram dificuldade em trabalhar, houve muitas pessoas que ficaram em casa, depois houve pessoas que ficaram em casa, mas receberam tudo, outras ficaram em casa e não receberam tudo. Há assim essas divergências. Pronto, podemos considerar isso o desporto, não é? Umas equipas ganham, outras perdem. E então essa falta de respeito da equipa que ganha pela equipa que perde, os adeptos fazerem todas essas coisas e deitarem os foguetes. Era agir, por exemplo, fazer um fogo de artifício e deitar os foguetes, mas assim numa manifestação não violenta, porque essas geralmente são violentas, numa manifestação não violenta, mas com foguetes, porque não, e com fogo de artifício, dizer que estamos descontentes, que as coisas aumentaram muito, que as coisas subiram muito e que as pessoas estão a ter uma certa dificuldade com o seu baixo ordenado de fazerem face às despesas que estão a ser apresentadas, uma vez que, de alguma forma, foram privadas de poderem trabalhar e de tudo funcionar como deveria funcionar e foram privadas de uma parte do seu rendimento. Então as pessoas aí é que haviam de ir e com fogo de artifício e festas e dizer não concordamos, este ano não há aumento de impostos para ninguém. E depois o governo podia dizer assim, mas assim não vos podemos governar. Pois é, mas nós também não temos aqui para sermos governados, porque os portugueses são muito assim, nem se governam nem se deixam governar. Então nós temos que mudar essa mentalidade e nos preocupar para que possamos, não é, de alguma forma pacífica, com fogo de artifício, com essas coisas assim, como as pandaretas, como coisa, dizer não. Dizerem é horrível, então, mas onde é que está a vossa compreensão? Afinal de contas, aumentam-nos assim as coisas e os grandes empresários também haviam de ter um bocadinho de juízo e não. Por exemplo, no continente as coisas são mais baratas, no Jumbo são, e nós vamos ver e não são, é uma ilusão. Então, se não é assim, é mais vale haver uma loja, aquelas lojas de rua, e fazer-se as compras nessa loja de rua, que eu acho que hoje, se alguém apostasse nisso, acabaria por até
conseguir as coisas mais baratas. E, por exemplo, nesta pandemia, as pessoas haviam de ter lutado pelos empregos que já se perderam. Uma das coisas que me ofendeu muito a semana passada e esta semana é dos imigrantes ilegais que entram no nosso país pela mão dos empresários, evidentemente, e de outras pessoas, e depois dão-lhes condições de vida. Vi algumas coisas de pessoas, 10 pessoas a viverem em quartos minúsculos e assim, até fico envergonhado eu quando vou me deitar para o meu quarto e tenho aquele quarto para mim, não é? Pensando nessas 10 pessoas, nessas 20 pessoas, nessas 30 pessoas. E aqui é responsabilidade, eu não vejo ninguém aí. Não, nós não concordamos, porque isso não pode acontecer, porque isso não está escrito em lado nenhum, e fazerem alguma coisa, mas ninguém faz nada. Quer queiramos, quer não, embora vocês não gostam deste tipo de conversa, mas eu gosto de ter. Quer queiramos, quer não, isso tem uma consequência nefasta para cada um de nós na nossa vida. Nós é que nem reparamos, nem damos por ela. Porquê? Porque nós acabamos por sofrer consequências de atos que nós não tivemos. Mas sofremos essas consequências de atos que nós não tivemos, mas da nossa impassividade, da nossa impassividade, portanto, como é que eu ia te explicar? A palavra correta não é bem essa, nem era essa que eu queria usar, mas é da nossa impassividade não fazermos nada. O facto de estarmos calados, o facto de não se queremos manifestar, ou o facto de só as pessoas, como por exemplo, as pessoas como os sindicatos, ou isso assim, se manifestarem, e não ser o próprio povo sem sindicatos, sem nada, mas porque não é justo. Claramente não é justo. Não se deveria ter aumentado no princípio do ano e até agora os impostos. Não se deveriam estar a pagar impostos sobre impostos, porque nós já pagamos, depois do 25 de Abril, tantos impostos e tantas pessoas tiraram esses impostos para proveito próprio, com a conivência de todos os partidos políticos, de todos os clubes de futebol, de todas as associações, de todos aqueles que têm o direito de preservar a nossa identidade e preservar o nosso bem-estar, porque afinal somos nós que contribuímos para que eles possam gerir os dinheiros públicos. Eles não gerem os dinheiros públicos e nós continuamos calados. Nunca me esqueço que a Segunda Grande Guerra Mundial começou assim. O Hitler era um pouco louco, mas mostrou que a loucura às vezes pode destruir o mundo. Quando começou a Segunda Grande Guerra Mundial, por exemplo, a França, a Inglaterra e a América, já sabia que havia uma intenção de haver o extermínio dos judeus. Todos sabiam. E ninguém fez nada. Resultado, os judeus foram exterminados. Não aprenderam a lição, mas foram exterminados. Não aprenderam a lição porquê? Uma coisa muito gira é que os judeus, os palestinianos, andam sempre em guerras terríveis. Morrem crianças, morrem idosos, morrem adolescentes, morrem adultos, por causa de uns terrenos que, no fundo, até pertenciam à Palestina e eram da Palestina. Mas os judeus, com a sua ganância, e o mundo não consegue, porque precisa muito dos judeus, com a sua ganância, então querem tirar à Palestina aquilo que é da Palestina e que não é dos judeus. E isso é indiscutível, isso não tem qualquer tipo de discussão, mesmo um burro. O burro, agora há muitos burros, não sei onde, há poucos burros em Portugal, mas há muitos burros em Portugal e existem aqueles burros que estão, não sei, aqueles burros prontos que já estão em extinção, não é? Qualquer burro percebe isso exatamente. E eu não sei porque é que a comunidade internacional continua naquela violência, a permitir aquela violência, que pode dar amanhã ou outro dia uma guerra mundial de nível aos judeus serem outra vez exterminados. Porque isso são consequências das atitudes das próprias pessoas, das atitudes de nós, e isto tudo começando por um jogo de futebol que, no fundo, as pessoas mostram nas suas vitórias e nas suas derrotas, não a satisfação da vitória em pleno, com uma distração, com um desporto, com algo que enriquece a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito,
mas como algo tão material, acaba por ser frio, porque depois vêm ali os murros, os pontapés, as faltas de respeito, um empurra para um lado, outro empurra para o outro. A polícia toda é organizada para tentar controlar a população. É como uma manifestação havia de ser, mas a polícia pois ataca, não é? Ataca. Com isto quer dizer que essas mesmas pessoas têm coragem e têm audácia, e algumas delas são boas pessoas, hein? A maior parte até acredito que seja boas. Aparece lá sempre um ou outro que tem ranho no nariz, mas isso, pronto, e são esses que às vezes provocam o conflito, mas não interessa. Acontece que essas pessoas não têm a mesma coragem, a mesma audácia para, quando os nossos impostos aumentam e nós ficamos mais pobres, na iminência de outros terem que ficar mais ricos, evidente, lá está, porque somos nós que perdemos, na iminência de outros terem que ficar mais ricos, ficar tudo calado e ninguém dizer nada e não me mandarem foguetes e não me mandarem o fogo de artifício assim, para dizer não, não. Ficam à espera dos partidos e dos inteiros, ficam à espera daqueles que dizem, que fazem, ficam à espera. Depois nós, com os anos, temos acabado por perceber que, afinal de contas, vivemos num país livre, não é? E democrático, mas acabamos por perceber que alguns é que têm a oportunidade de viver essa democracia, essa liberdade, e os outros continuam prisioneiros. E isso entristece a minha alma, o meu ser, o meu espírito, porque isso quer dizer que nós ainda temos muito que aprender. Aprender socialmente, aprender a assumir as nossas responsabilidades quando somos contribuintes. E quando beneficiamos dos contribuintes também, porque nós temos as duas facetas, não nos podemos esquecer, porque passamos por períodos, por exemplo, se estivermos doentes, temos que ir para baixo, logo temos que receber alguma coisa. Se estivermos empregados, temos que ir para o fundo de desemprego, temos que receber alguma coisa. Seria muito melhor nem estarmos doentes, nem estarmos desempregados. Mas a verdade é que também as pessoas não gerem o dinheiro. Não é as pessoas que nós acreditamos que elas são boas pessoas, são pessoas de palavra, de honra, que têm uma certa humildade, que têm um certo crescimento moral. Nós acreditamos que elas gerem. E nós acabamos por perceber que há imenso dinheiro, mas imenso dinheiro ao longo destes anos todos, que foi desperdiçado com famílias, portanto, privilegiadas, vamos lá, e pessoas privilegiadas no meio político, no meio social, no meio económico, e que os nossos pais muitas vezes fartaram de trabalhar e, coitados, morreram à míngua. E que nós também acabamos por nos fartar de trabalhar e acabamos por morrer à míngua. Como, por exemplo, o que aconteceu já vamos a quase 1 milhão de mortos em Portugal, é uma tristeza. Acho que é quase 1 milhão de mortos, sei lá, há 800 mil mortos, acho que sim, ao longo de todo, ou 16 milhões, 16 mil, olha, já não sei, mas sei que são muitos. Pronto, são muito mortos. Portugal só tem 10 milhões, não podia ser isso, eu estou-me a enganar. É 16 mil mortos e assim, que eram perfeitamente, em algumas situações, se as condições tivessem, como por exemplo está a acontecer na Índia, e eles também no futebol são loucos, como nós. Então eles vão festejar o futebol também e fazem essas guerras todas. Mas, por exemplo, eles estão a morrer 4 milhões por dia, 3 milhões por dia. Nota-se ali que não houve um cuidado daqueles que geriram e das castas, porque a Índia é muito complicada, é mesmo muito complicada por causa das castas. Então, não houve aquela coisa do povo. Por exemplo, eles são muito religiosos, têm as suas várias religiões e juntam-se nos seus vários deuses e deusas e fazem, mas não têm também a coragem de ir e dizer basta, chega. Às vezes aparece um parvo ou outro que quer fazer alguma coisa, mas nós até acabamos por ver neles fazer deles uns certos ídolos e com o tempo depois eles descaem-nos. Então pense que o mesmo espírito que temos quando o nosso clube ganha, quando aquilo que nos interessa ganha, nós
de fazermos todos os festejos possíveis e imaginários, também devemos ter de igual modo a força para lutarmos e dizermos não. Porque isso tem consequências espirituais muito grandes. E depois as pessoas dizem assim, mas que mal fiz eu a Deus para sofrer tanto? Não fez mal a Deus, fizeram mal foi uns aos outros. E a lei da causa e do efeito é clara, diz, aquilo que semeares, assim como semeares, assim colherás. A partir daí, nós também com o nosso silêncio, nós acabamos por semear alguma coisa ou ajudar à sementeira do outro. É o que eu digo, a Segunda Grande Guerra Mundial era escusada e começou pelo silêncio de uns, que até nem eram más pessoas, mas eles ao tempo começaram assim, aquele é louco, ele não vai muito longe, outros começaram a apoiá-lo por uma questão financeira e um homem só conseguiu provocar uma guerra mundial e em que morreram 47 ou 49 milhões de pessoas, mas que dizimaram 6 milhões, 5 milhões de judeus, mais alguns católicos, mais outros de outras coisas que ele lá não gostava muito e entendia, e acabou por dizimar essas pessoas que foram seres humanos, e algumas pessoas nós estamos cá já outra vez, e parece que não aprendemos a lição. É só isso que me choca profundamente. Quando existem estes festejos, não é pelo próprio festejo em si, é a forma como se festeja. Para já a falta de educação que se tem, a falta de respeito de uns para com os outros e a falta de sensibilidade de viver-se a felicidade. E isso prova que nós somos assim no nosso interior. Ora, se somos assim no nosso interior para isso, seremos para muito mais coisas quando apanharmos a oportunidade. E disso ninguém tenha dúvidas. Então é isso que nós temos que começar também a trabalhar. Porque nós somos um todo, mas somos um todo interligado a outro todo. E se o todo único não está interligado em torno do coletivo todo, o todo, se não tiver ao uno, acontece que não há equilíbrio. Isso acontece na espiritualidade, nas várias espiritualidades, e acontece na materialidade. Muitas vezes a causa é o não se fazer nada, não é um assunto meu, não me vou meter. Eu ouço muitas vezes as pessoas, quando o assunto é da pessoa, uma parte do assunto é da pessoa. E é por isso que as pessoas, às vezes, olha, são infelizes. E existe uma grande infelicidade no nosso país, no nosso continente e nos outros continentes e no mundo. Mas não é só por ser material, é que depois isso passa para o campo espiritual. Isso passa para a nossa própria espiritualidade, porque a nossa própria espiritualidade acaba por ser anulada, e é aqui que está, acaba por ser adormecida, e é que está o grande problema. E nós temos que ser justos para connosco. Nós temos que ser verdadeiros, sinceros e honestos. Depois temos que fazer as nossas lutas interiores para melhorarmos, para termos um maior amadurecimento, e as nossas lutas exteriores para que a vida seja melhor para todos. Não só para nós não podemos querer só o bem para nós, como os vitoriosos não podem querer só o bem para eles, podem ter o seu momento de glória, mas com respeito, com dignidade, mostrando até alguma compaixão pelos outros que perderam. Porquê? Porque quando eles começam iniciam lá as jornadas, eu não percebo muito de futebol, porque eu não sou capaz de ver um jogo de futebol como vocês, e estar ali num estádio ou numa televisão a ver 90 minutos de jogo, que acho que é 90 minutos, não tenho paciência para isso, ver ali 12 homens ou 11 homens, um para cada bola. Mas, por exemplo, o Sporting jamais conseguiria ganhar este ano, como o Benfica não consegue ganhar, outros anos, e como o Porto não consegue ganhar, se não houver outras equipas a jogar com eles. Eles sozinhos não conseguem. Precisam sempre das outras equipas. Que é para irem ganhando, ganhando e ganham. Porque é que existe a falta de respeito pelas outras equipas, pelos outros jogadores, pelas outras pessoas que são responsáveis por esses clubes. Eles precisam dos outros clubes, todos precisam. E vocês podem agarrar nesta do futebol para poderem perceber-se e para poderem perceber o mundo, a vida, o projeto de vida, para
poder perceber o foco. Em que foco é que eu estou metido? Qual é o foco que eu quero para mim? Porque nenhum consegue sozinho. Se me dissessem assim, olha, o Sporting foi vencedor e foi campeão, mas foi sozinho. Foram eles sozinhos. Sei lá, que jogaram uns contra os outros da própria equipa, mas outras equipas não colaboraram. Não, ele foi campeão porque outras equipas colaboraram com eles e jogaram. Em que eles se dedicaram para ser campeões. É assim que o Benfica é campeão, é assim que o Porto é campeão. É assim que se ganham jogos. Tem que haver duas equipas a jogar. E depois essas duas vão jogar com outras duas e as outras duas com outras duas, até que se chega ao topo de uma cadeia, de uma escada. E a vida é assim. E por isso é que nós precisamos, de, às vezes, ter uma certa. Uma certa coragem. Depois, então, nós então fazemos assim em sociedade. Opa, aquela coisa não funciona, então vamos se unir todos, porque se unirmos todos já dá banzé. Vamos se unir todos numa boa, numa divertida, até levamos uns foguetes e deitamos. Porque os foguetes não servem só para festejar. Os foguetes também podem servir para nós mostrarmos a nossa indignação. Para nós dizermos que estamos feridos. A beleza dos foguetes, do fogo do artifício e dos gritos das pandaretas também pode significar não só a musicalidade. A música muitas vezes é bela, mas muitas vezes também é triste. Então, nós temos que perceber, então, do nosso interior, o que é que nós temos que fazer para equilibrar isto tudo e não sermos tão exagerados. E começamos a perceber porque é que temos necessidade de ser tão exagerados. Há pessoas que festejam nessas épocas e que se tornam violentas simplesmente por carência. Porque há qualquer coisa nelas que não está a funcionar bem. Então elas deitam ali o pior há delas naquele momento. Então é bom que nós fazemos isso. Pensamos então o que é que de melhor há em mim, o que é que de pior há em mim quando nos vimos nessas situações. Porque nós entramos nessas situações um pouco inconscientes, nós não vamos com a intenção de fazer mal a ninguém. Depois, ou porque estamos a atravessar uma fase difícil, ou um problema, ou porque temos a ter uma preocupação excessiva de qualquer coisa, nós depois reagimos assim. E isso é bom para nós pararmos um pouco de pensar, porque é que eu reagi assim, afinal de contas? Se vinha para festejar algo, como é que eu agora... Porque é que eu estou tão contra eles serem campeões? Porque é que nos outros anos, quando os outros são campeões, eu estou tão contra eles, não é? Fazer estas interrogações. E os dirigentes de futebol acho que não deveriam estar tanto tempo num clube. Acho que havia de ser como os jogadores, saírem um pouco, porque eles depois agarram-se àquele lugar e começam a viciar-se em determinadas coisas e às vezes depois o jogo não é limpo, o campeonato não é limpo e nós sabemos disso. E quer queiramos, quer não, nós estamos a transmitir uma má mensagem à sociedade toda. E ao transmitirmos essa má imagem, acontece que vamos transmitir valores negativos. E é por isso depois que há tanta dor, tanto sofrimento, e é por isso que neste momento na Índia está a morrer muita gente, e é preciso que neste momento na China também morre muita gente, mas ninguém diz nada, e é preciso que neste momento também na América há aquela coisa que sempre houve, que foi a supremacia branca. Eu não consigo entender a supremacia branca. Então, mas por ser branco, eu sou superior ao preto, ou ao mestiço, ou ao mulato. Há coisas que não têm qualquer tipo. Nesta altura, em 2021, há coisas que não têm qualquer tipo de discussão. Já nem deveriam acontecer. Não deveriam acontecer. A evolução espiritual de cada um deveria ser de tal modo que não deveria dar lugar a estas coisas. E infelizmente ainda estamos a dar. É por isso que nos está a ser tão caro
e tão difícil sairmos desta guerra biológica, desta pandemia e de nos consertarmos. O medo instalou-se em nós. Nós muitas vezes não é por medo, mas por precaução, porque não queremos ter o vírus. Depois há muitas pessoas que faltam ao respeito às outras pessoas e são capazes de estarem contaminadas e sair pelas ruas. Mas isto em todos os países acontece, não é só no nosso. E depois são as pessoas ávidas da vacina, como a vacina fosse o santo milagroso. E a vacina não é santo milagroso nenhum. O comportamento das pessoas, as pessoas vacinem-se no seu interior e depois vacinem-se no seu exterior, e aí sim existe a tal imunidade coletiva que querem que existe. E depois temos um primeiro-ministro que agora é presidente da União Europeia e diz coisas parvas e faz coisas parvas e tem um ar parvo. E temos pessoas na comunidade europeia, não sei porque é que pertencemos à comunidade europeia, os portugueses interessa-lhes pertencer para ir buscar as bazucas e essas coisas, depois falam estas coisas horrorosas. Porque é assim, pagam-se muitos impostos, há muito dinheiro que é coisa para situações de emergência. E nós estamos há um ano em situação de emergência. Todo o globo está há um ano em situação de emergência. Mas lá está. Uns são mais beneficiados. Uns países são mais beneficiados que outros países. Infelizmente, os mais pobres são os menos infelizes, são os menos beneficiados. Isso me entristece. É como se eu tivesse a castigá-los. Eu não sou Deus nem o diabo para castigá-los. Eu sou um ser humano que tem que observar, tem que respeitar, tem que saber. Eu sou um ser humano espiritual ainda por cima. Tenho uma dupla responsabilidade porque tenho consciência da própria espiritualidade, tenho a vivência da própria espiritualidade, tenho uma dupla responsabilidade, mas isso também não dá o direito a ninguém de saltar para cima de mim sem a minha autorização. Isto é uma espécie de recado, percebe? Não dá, quer por palavras, quer por atos, não dá esse direito a ninguém, porque eu não o faço também a ninguém. Então, pois, as pessoas dizem, pois, corre-me tudo mal, sou um triste, um desgraçado, que ando por aqui, não tenho sorte, me parece que os outros tinham a obrigação de carregar. Sim, eu tenho muitas pessoas que me ajudam, mas a minha missão sempre foi esta. Poderia fazer outras coisas e com certeza nem precisava da ajuda para outras coisas, mas nem precisava da ajuda de ninguém. Mas não faria esta na perfeição, pelo menos, que faço. E eu tenho consciência disso. E também isso me faz abdicar de muitas outras coisas, de uma vida normal, como toda a gente tem. Eu acabo por ter uma vida completamente anormal. Foi por isso que eu comecei a dizer que eu sou um monge. Eu vivo fechado, não é? Eu vivo fechado para ter uma maior concentração, uma maior visão, para ter um maior conhecimento e para poder auxiliar da forma que é possível auxiliar uma pessoa, 2 pessoas, uma centena de pessoas, até um país. E eu tenho essa consciência. Por isso, festejem, mas saibam festejar. Mas também utilizem os festejos para terem a força e a coragem para lutar por uma melhor condição de vida de todos os homens, todas as mulheres e principalmente todas as crianças. Começa a ser aborrecido ver tantas crianças sofrerem logo na primeira idade. Começa a ser aborrecidíssimo, porque não há qualquer tipo de justificação neste momento de haver essas crianças a sofrerem, porque essas são os homens da amanhã, são os homens que nos... E se nós as castigarmos muito, castigarmos entre aspas, ou não lhes dermos, elas não chegam a lado nenhum. Se lhe dermos demais, elas chegam, mas chegam arrogantes, prepotentes, gananciosas, cínicas, ladras, não respeitadoras, não humanas. E isso é muito triste, porque pode ser os nossos filhos. É mesmo triste. Isso, festejem, mas saibam festejar. Mas festejem tudo. Festejem a alegria e festejem a tristeza. Então, quando festejarem a tristeza, é a vossa indignação a funcionar. E aí, tenho a certeza que vocês conseguem muitas coisas e haverá muitas pessoas que depois descerão do pedestal que remédio têm
descer do pedestral delas e começar a fazer o seu trabalho como deve ser, com cabeça, tronco e membros. Ok? Ficamos por aqui nesta reflexão tonta que eu hoje fiz, mas tem toda a sua riqueza se soubermos refletir. Eu estava a fazê-la e, portanto, estava aqui hoje com alguém, estávamos aqui a conversar e as imagens a passar, por isso fiz assim, está bem? Vamos passar à oração, porque não vos quero tomar muito do vosso tempo. Então vamos passar à oração, está bem? Agora vou fazer aqui assim e pronto. E vou ver aqui se há aqui alguém que possa precisar. E está ali o que eu estava a pensar. Agora não estou a ver, não estou a ler. Porque quando eu tiro os óculos não leio a esta distância. Nem vejo bem a minha cara. Posso estar com as rugas, com a velhice aqui. Olha, por acaso não vejo. Só vejo assim. Então vá. Nossos amigos espirituais, nós nesta noite terrena vos invocamos porque necessitamos de auxílio, principalmente para os países que neste momento estão a sofrer horrores com desencarnos coletivos muito rápidos e violentos. E também porque têm falta de uma coisa que é essencial, que é o oxigênio, a medicação, têm falta de serem apoiados pelas grandes instituições internacionais que habitam esta terra e que, no fundo, não estão a gerir bem o seu papel e é por isso que é preciso que possam gerir a sua função e por isso solicitamos a vossa presença junto a eles para que eles sejam intuídos e para que eles possam fazer o melhor e para que nós todos possamos fazer o melhor que há em nós. E nós temos coisas tão belíssimas, mas nos esquecemos e por isso também vos invoco a vós, amigos espirituais, para nos lembrarmos das nossas próprias valências, para nós podermos usá-las conscientemente, sem ferir e magoar ninguém, mas em prol da evolução de todos. Também para que os caminhos da vida de cada um sejam uns caminhos mais assertivos de qual que têm sido até aos dias de hoje, porque nota-se pela experiência e pela observação que anda-se muito a passo de caracol numas coisas e anda-se numa velocidade estonteante noutras e precisamos aqui de um equilíbrio e só vós nos podereis equilibrar devido à vossa experiência e à vossa evolução de quando a vossa passagem na Terra por várias reencarnações e que agora podeis estar nesse espaço e daí nos auxiliar através das energias do amor, da energia do esclarecimento, da energia da paz, da grande e forte energia da proteção, da energia da abundância, do Pai e da Mãe energético. Depositamos em vós as nossas esperanças, não deixando de ter esperança. Depositamos em vós a vossa confiança, não deixando de ter confiança. E depositamos em vós as nossas preocupações, não deixando de estar preocupados. Evidentemente, nem tudo nesta terra é um mar de rosas. Quando é um mar de rosas, existem muitos espinhos. Então depositamos que a esperança é em vós, de vós nos intuirdes para nós conseguirmos contornar os espinhos, para podermos pegar na rosa com amor, com dignidade, com respeito, com humildade, para podermos abraçar a rosa e espalhar as suas pétalas ao vento, de modo a que as pétalas transmitem o amor universal, o amor mais puro de todos os amores, a força mais forte de todas as forças e a luz mais brilhante de todas as luzes, para que todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, em todos os países, em todas as nações, neste planeta Terra, sejam tocados na sua essência, na sua consciência, no seu coração, no seu corpo, na sua vida, e para que todos possam sentir em si próprios um trilhar de caminho mais produtivo, mais proativo, mais positivo e para que os sonhos se realizem de uma forma coerente, de uma forma real e de uma forma satisfatória
na evolução material de cada homem, mulher e criança e na evolução espiritual de cada homem, mulher e criança. São as nossas preocupações do dia de hoje. São aqueles irmãos que estão a desencarnar assim abruptamente e aqueles que vão desencarnando devido às doenças, devido a acidentes, devido às vezes a desistirem da própria vida. Todos precisam da vossa atenção, já que a nossa atenção é mínima, só poderá ser feita através da oração e dos nossos pensamentos e da nossa ação de tentarmos mudar alguma coisa, mas de resto sois vós, só vós podereis fazer alguma coisa para salvos, amá-los, sobretudo encaminhá-los para os seus planos e pátrias espirituais e sobretudo também nas nossas preocupações. Temos também a preocupação daqueles que estão nos hospitais, que estão em qualquer lugar, que estão doentes, que estão frágeis, daqueles que estão mais pobres do que os pobres, daqueles que dormem nas ruas, daqueles que estão em lares, daqueles que estão presos, daqueles que são prisioneiros de uma própria ilusão que foi criada na vida deles próprios e muitas vezes como nós também criamos. E aqui necessitamos muito urgentemente do vosso toque. Necessitamos da fraternidade mais forte de todas as fraternidades, para que nós possamos compreender e para que nós possamos ter a noção exata daquilo que devemos fazer e como devemos nos comportar e ser, de forma a que também possamos ser filhos do amor sempre e sempre, e que o amor triunfe em nós próprios, que desperta em nós e que se transmita para toda a humanidade. Considerando também que temos que apresentar a nós próprios e a vós perdão, porque muitas vezes somos impulsivos e muitas vezes com a nossa impulsividade, com o nosso desconhecimento, cometemos os mais vastos erros e sofremos as mais diversas consequências e ainda por cima vos acusamos a vós quando vós não tendes absolutamente ação nenhuma sobre essas nossas atitudes. E por isso apresentamos humildemente o nosso perdão e nos perdoamos a nós próprios. E por fim, o nosso amor e a nossa gratidão, por mais minúsculo que seja, é essa a nossa intenção. Bem-haja, bons irmãos e amigos espirituais, bem-haja, anjos guardiões, e bem-haja a todos os seres elementares e a todos os seres elementais. Bem-haja ao universo, e bem-haja à Terra, e bem-haja a humanidade. O nosso amor, a nossa gratidão. E pronto, dou por terminada a nossa 200ª ou 80ª jornada de oração 280. Espero que cada um de vós realmente vá crescendo, vá se conhecendo e vá se encontrando. Espero que cada um de vós, pelo menos aqueles, todos, sem exceção, possam ter mais momentos de felicidade e eu possa vos ver sorrir. E possa, com esse sorriso também, me alimentar. Bem-haja a todos pela companhia que me fazem nestas jornadas de oração. E hoje sou eu que peço oração por mim também, porque eu esqueci-me de pedir por mim, não sei porquê, mas logo peço mais e vós podeis pedir também, fazer uma oração por mim, está bem? Então eu volto amanhã, dentro dos possíveis, com amor, com carinho e com a certeza
de que, e tendo mesmo a certeza que realmente ainda haverá oportunidades, e tenho a certeza que muitos vão encontrar essas oportunidades e vão aproveitá-las, não vão fazer como no passado. Por isso, também a minha gratidão para vós, e decreto uma noite descansada e tranquila e cheia de esclarecimento para todos vós, e que a cada um seja concedido o que lhe for devido, que a cada um seja concedido o que lhes for devido, e que a cada um seja concedido o que lhes for devido. Bem-haja e até amanhã. Uma bênção muito especial para aqueles que, de alguma forma, não tiveram connosco, mas que vão estar, pois vão ver as gravações. Uma bênção muito especial. E quando se diz bênção, não é preciso ser ninguém especial para abençoar. A bênção é querer o bem e querer o equilíbrio e desejar ardentemente que as pessoas se encontrem e que sejam pessoas e sejam humanas e divinas. Bem-haja a todos.